Então vamos começar, ó. Já foi ali, vamos começando. Vamos começar falando sobre o conflito de Irã e Israel. Então é um conflito que já existe uma tensão forte há bastante tempo, não é de agora. Tem gente que fala, começou agora. Não, que realmente teve a questão que o Irã mandou os drones, mandou os mísseis para atacar Israel agora, porém é um conflito que já tá numa tensão muito grande há bastante tempo já. Exato. E nesse canal aqui não é um canal de geopolítica que eu vou falar, não, que esse fez isso, que aquele fez aquilo, que esse tá certo, que aquele tá errado, porque no final das contas é uma questão extremamente complexa, não é simples de entender. Não é preto no branco. Cada um tem seus pontos. O que eu vou comentar aqui mas obviamente que no final das contas, pro mundo todo, a questão de guerra, de combate, de nunca, conflito. Conflito acaba tendo, mas de partir pro play, descer o play. Não é bom pra ninguém, porque hoje nós, no mundo todo, temos armas extremamente potentes, e se começar uma terceira guerra mundial, eu não lembro qual foi o filósofo que falou isso aí, que a primeira guerra foi de uma forma mais, como eu posso dizer, mais... A paus e pedras. Paus e pedras, enfim, que não tinha tanta tecnologia, tanta arma. A segunda já teve mais força, já teve mais impacto. E a terceira mundial, o cara não fala, mas ele fala que a quarta guerra mundial seria como a primeira, porque o mundo acaba e teria que começar de novo. Exato, porque o tanto de tecnologia que nós temos, de bombas nucleares, que vários países têm, caso estoure um conflito desse, uma guerra dessa, o negócio vai acabar mesmo com tudo, não tem como falar que não. Exato, então, voltando para a questão do conflito, o que acontece? Quando mandaram os mísseis lá, obviamente que o mercado financeiro reage. Reage de acordo com as expectativas e reage de acordo com o que poderia vir a acontecer. Então, que ele mandou os mísseis lá, mas não fez nada porque o mercado caiu. Porque o mercado se antecipa de uma coisa pior que pode vir a acontecer. E o único mercado que... óbvio que devia ter mercado no mundo que estava aberto. Não, era final de semana, era acho final que não de tinha. Semana. Mas o mercado que é 24/7. Que sentiu na hora. Tá aberto o tempo todo é o mercado de cripto, o mercado do Bitcoin. E o Bitcoin já caiu na hora. Exato. Eu lembro que eu vi que o Bitcoin caiu e depois eu fui entender o que aconteceu. Exatamente. Então, no final das contas... Deixa eu pegar aqui o Bitcoin. Já pra jogar aquele... Eita, aqui ó, falei do vídeo do Mirai, o Mirai tá aqui nos comentários, ó. Aí ó, vídeo muito bom aí do Mirai, falando sobre que o 381 chega e realmente faz um alarme gigantesco. Não, que não tem como, que é aumento da base monetária de 20% ao ano, não tem nenhum investimento, ele comenta ainda, seguro que vai te dar um retorno real, que tudo vai ser abaixo, né? Exato, mas aqui no final das contas... Vou ter que falar aqui, por isso que muita gente que investe no mercado tradicional não gosta de cripto. Que os caras de cripto, ao invés de falar de uma forma branda, pro cara entender, pro cara que não sabe porra nenhuma e não quer pesquisar, não. Ele vai lá e fala de uma forma muito agressiva e deixa a galera do mercado tradicional com mais raiva ainda. Que basicamente o cara que é só Bitcoin, maximalista de Bitcoin, igual o 381 ele tem as ideias dele bem definidas e bate com força em qualquer outra coisa, que é só isso que existe, certo? E no final das contas, as empresas vão repassar a inflação pro consumidor. Então você investe em uma empresa, tá se protegendo disso também. Exato. A médio prazo, obviamente. A médio prazo, obviamente que é a médio prazo. Então pode botar aí na tela aí pra mostrar o Bitcoin aí, Nathan. Aqui, nos últimos 7 dias, então é só ver aqui. Dia 12 foi sábado, né? Mas ele tava em 67 quando caiu. Ele tava em... já tinha... Foi nessa queda aqui, ó, que ele bateu aqui e depois subiu. Exato, dia 13? Dia 13. Tá certo, exatamente, né? Tava em 67, já tinha tido uma correção, foi lá, teve essa questão do conflito, já foi lá e reagiu na hora o mercado cripto, porque é o mercado 24/7, não Exato. tem como. E o mercado se antecipa, então se acontece uma guerra generalizada, com certeza a economia do mundo todo vai ser prejudicada. Então, tem alguma possibilidade de acontecer, o mercado já se antecipa, já vende. E muita gente fala, se o Bitcoin é uma proteção, se o Bitcoin tem essas propriedades, se o Bitcoin foi feito para você se defender do dinheiro fiduciário que os governos emitem, porque caiu. Simplesmente porque, no final das contas, acaba sendo um ativo que é negociado na bolsa e acaba sendo um ativo de renda variável. Então, em qualquer incerteza, todos os governos, todos os investidores vão buscar aquilo que tem mais liquidez. E o que tem mais liquidez é o dólar. Exato. O governo vai lá e emite novas moedas, ele pode inflacionar, pode. Porém, no final das contas, eles vão naquilo que eles consideram mais seguro, principalmente nesse período de curto prazo. Então vai lá, transforma tudo em dólar, para depois ver de realocar de volta de outra forma, talvez colocar no Bitcoin de novo, colocar nas empresas da bolsa. Exatamente. Então, a curto prazo isso acontece, não tem como questionar. O Bitcoin é extremamente correlacionado ao mercado tradicional, então foi isso que aconteceu e muita gente, eu vejo que entrou no mercado cripto, começou a comprar Bitcoin simplesmente porque viu
que por conta do halving, que a gente já vai falar um pouco mais pra frente, que o preço sempre explode depois, aí o cara compra achando que o negócio só vai subir que nem um foguete e não funciona assim. Vi muito comentário no nosso Instagram e comentários de diversos vídeos no YouTube falando, nossa, mas que absurdo, eu comprei Bitcoin, comprei um altcoin que já caiu 30%, 35%, você tem que entender aquilo que você tá comprando, né, Matheus? Exato. Principalmente em altcoin, que a volatilidade acaba sendo ainda mais alta. Então, quando o Bitcoin ele sobe, as altcoins sobem com mais força, mas quando o Bitcoin cai, as altcoins corrigem mais. Então, no último ciclo de bear market, que foi aí de 2021 até o final do ano passado, Bitcoin corrigiu 80%. Teve altcoin, Solana, por exemplo, corrigiu 90 e poucos por cento. Exato. Saiu de 270 mil dólares lá pra 10 dólares. Óbvio que muito por... 270 dólares. 270 dólares pra 10 dólares. Óbvio que muito por conta da FTX ter quebrado, ele tá bem relacionado a isso, eles tinham muito token, mas enfim. Voltando aqui pro conflito, o que acontece? A perspectiva não somente de cripto, agora falando do mercado tradicional também, é o seguinte: quando estoura um conflito, consequentemente o preço do petróleo sobe. Pode voltar aí pra nossa cara, Natan, valeu. E com o preço do petróleo subindo, o que acontece? Basicamente, tudo que você compra hoje tem preço do petróleo envolvido. Então, para transportar a comida, por exemplo, aqui no Brasil, vai gasolina. Gasolina está relacionada ao petróleo. E com esse conflito estourando, pode acontecer de atrapalhar a queda dos juros dos Estados Unidos. Que o que rege a economia acaba sendo a taxa de juros. E o que rege a economia do mundo todo acaba sendo a taxa de juros que os Estados Unidos estão oferecendo. Então a inflação já tá, como que eu esqueci o termo agora em inglês, pegajosa ainda, não tá caindo. E tá se mantendo resiliente, então antigamente, ano passado, estavam falando que o juro ia cair no primeiro ou no segundo trimestre de 2024. Agora nós já estamos falando de... Depois falaram junho. Junho, agora é setembro. Agora nós já estamos falando de setembro, então isso faz com que... Se o preço do petróleo sobe, se o preço do petróleo sobe, consequentemente, a inflação pode acabar se mantendo no patamar mais alto, porque o preço das coisas vai se segurar um pouco mais, não vai cair, e consequentemente eles vão poder baixar o juro. Exato. Então, um ponto importante de entender na área de economia é que uma coisa acaba sendo o efeito dominó, né? Uma coisa acaba influenciando a outra, que influencia a outra, que influencia a outra, que quando vê, vai batendo nos seus investimentos, vai batendo nos seus ativos. Exato. Então, essa questão da inflação e do juro lá fora vai demorar mais para cair, isso acaba impactando aí os ativos de renda variável, os mercados como a galera fala, os mercados de risco aí, né, Matheus? Exato. É que, não sei, eu não gosto muito desse termo de risco, porque... eu também não, Eu diria que é um mercado que tem volatilidade. Mercado volátil, exatamente. Então é isso do conflito aqui. A gente não vai ficar entrando em toda a questão geopolítica, porque aí já não é o nosso foco aqui, certo, Matheus? Exato,